No dia em que o Brasil registrou mais de 2.900 mortes causadas pela doença que tanto nos atormenta, o país perdeu um nome muito importante no cenário cultural. Aquele que levou sorrisos para inúmeras casas, que inspirou as pessoas com seu trabalho e que, para muitos, era como se fosse da própria família. Aquele que mostrou que rir poderia sim ser um bom remédio. Paulo Gustavo, o ator e humorista, lutou bravamente e continuará nos confortando com sua existência, só que agora lá de cima, para sempre. Direto de uma família de classe média de Niterói, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros veio ao mundo no dia 30 de outubro de 1978. Filho de Déa Lúcia e Júlio Marcos, podemos dizer que Paulo já nasceu destinado ao sucesso. Foi graças à vivência dele com a mãe que nasceu a personagem que o eternizou na mente dos brasileiros. Dona Hermínia, uma senhora de meia idade, dona de casa, desbocada, que parece não ter muita paciência para as coisas. Mas não se engane pela descrição. Foram exatamente essas características que conquistaram o amor do público. E foi o talento e a humildade de Paulo Gustavo que o transformou em um verdadeiro fenômeno. Entre 2013 e 2019, o ator fez 3 filmes, com Dona Hermínia, cada um mais elogiado que o outro. Enquanto o primeiro fez quase 46 milhões de reais em bilheteria, o terceiro atingiu patamares surpreendentes. Não só arrecadou 180 milhões de reais, como ainda desbancou 2 blockbusters que estavam em cartaz, Frozen 2 e Star Wars, A Ascensão de Skywalker. Só que Paulo Gustavo não foi do anonimato para o sucesso da noite para o dia. Para a água se tornar vinho, ele fez uma caminhada para lá de interessante. Quando pequeno, Paulo Gustavo estudou o ensino fundamental, ao lado da irmã Juliana, no tradicional Colégio Salesiano de Niterói. E desde aquela época, já dava para ver que ele tinha um pezinho no mundo da arte. Travesso e talentoso, quando o assunto eram brincadeiras, ele chegou a ser expulso do colégio por conta de alguns comportamentos. Mas mesmo com esse chamado inerente para o entretenimento, Paulo Gustavo quase trilhou outro caminho. Quando mais jovem, ele decidiu fazer uma faculdade de turismo. E a ideia de seguir essa profissão quase não o revelou para o Brasil, da forma como conhecemos. Só que o destino sempre se encarrega de colocar a gente nos eixos, e foi dessa forma com o ator. Quando percebeu que o turismo não era bem a sua área, Paulo Gustavo viajou para Nova York e passou um tempo por lá. Em seu retorno ao Brasil, os astros começaram a se alinhar para que ele entrasse na área que mudaria sua vida completamente. Formado em artes cênicas pela Casa de Arte de Laranjeiras, onde fez amizade com Fábio Porchat e Marcos Magela, Paulo Gustavo se encontrou completamente no incrível universo em que ele poderia ser quem quisesse. Só que não foi esse turbilhão de possibilidades que mais chamou a atenção do público. Na verdade, foi o grande coração por trás de cada personagem que fez as pessoas do outro lado das telas ou dos palcos pensarem: poxa, tem alguma coisa especial nesse sujeito. É por isso que o maior legado que ele nos deixa é o sorriso por trás de cada lágrima. Agora, mesmo tendo partido, é certo que ele iria querer que cada choro fosse substituído por sorrisos, porque é assim que Paulo Gustavo merece ser lembrado. Um batalhador que, mesmo passando por dificuldades inimagináveis, ainda foi um exemplo de perseverança e esperança. Um artista que, em meio às crises políticas e de saúde do Brasil, soube como entrar na casa de cada um e lembrar que existe sim uma luz no fim do túnel. E para que você alcance, não é preciso mover montanhas, ter dinheiro ou ser perfeito. Basta sorrir. O fato é que, antes de partir para as telonas, o teatro foi o principal alicerce de Paulo Gustavo. Nos palcos, ele podia usar o seu talento à 10ª potência. Um talento que, diga-se de passagem, a família já sabia desde muito antes.
Há quem diga que Paulo Gustavo era tão bom em imitar os seus familiares de um jeito cômico que foi a partir daí que ele decidiu caminhar cada vez mais para o lado humorístico. E é seguro dizer que foi com esse humor que ele não só levou alegria ao público, como também levantou discussões importantes que, até hoje, ainda são vistas como tabu. Antes mesmo de se formar, Paulo Gustavo fez sua estreia nos palcos com a peça O Surto. E foi nessa produção que Dona Hermínia apareceu pela primeira vez. Provavelmente, ele não fazia ideia do fenômeno que havia criado, mas logo essa confirmação apareceria. Em 2005, ele e Porchat fizeram a peça Infraturas, que meio que confirmou o sucesso da personagem nos palcos. Já no gosto do público, o ator decidiu criar uma apresentação exclusiva de Dona Hermínia, chamado Minha Mãe é uma Peça. Sua performance foi tão marcante que rendeu a ele um prêmio Shell de melhor ator. E em pouco tempo, ninguém mais conseguiu segurá-lo. Ele apareceu na TV pela primeira vez entre 2006 e 2007, com pequenas participações em algumas séries, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo e A Diarista. Já em 2009, ele atuou como coadjuvante ao lado da atriz Lília Cabral, no filme Divã, e acabou retornando para o mesmo papel na série de TV em 2011. E nesse meio tempo, em 2010, o stand-up comedy chamado Hiperativo, com o próprio Paulo Gustavo, já tinha atingido a marca de mais de 2 milhões de pagantes. E de 2 milhões, ele foi para 11 milhões e meio de espectadores em Minha Mãe é uma Peça 3. Aquela pequena criança brincalhona, que adorava imitar membros da família e fazer brincadeiras, se tornou um fenômeno. Além da Dona Hermínia, Paulo Gustavo também fez o programa 220 volts no Multishow. Participou da série Vai Que Cola e ainda foi destaque nos filmes Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. E a continuação Minha Vida em Marte. Mas não é apenas de trabalhos que se faz uma pessoa. Como o próprio autor disse, amar é uma arte. E por se permitir amar, por se permitir sentir, ele encontrou seu grande companheiro de vida, o dermatologista Thales Bretas. Os dois se casaram em 2015, durante uma cerimônia reservada para familiares e amigos próximos. Mas nunca esconderam a importância do amor. E através de uma barriga de aluguel nos Estados Unidos, ambos conseguiram realizar a grande vontade de ter filhos. A primeira tentativa, em 2017, não deu certo devido a um aborto espontâneo, o que foi um grande choque para o casal. Só que, no fim, eles não desistiram e tentaram mais uma vez, pelo mesmo método, e Romeu e Gael vieram ao mundo em 2019. E embora esse vídeo seja uma grande homenagem ao Paulo Gustavo e todo o seu legado, nós precisamos falar do que aconteceu a partir do dia 13 de março de 2021. O ator foi muito ativo em 2020, durante a pandemia, a respeito de como é importante nos conscientizarmos do risco dessa nova doença. Em suas redes sociais e na vida, ele fez questão de apoiar a ciência e, sobretudo, a importância de uma vacina. Amigos e familiares destacaram muito que Paulo Gustavo tomava uma série de cuidados para não se contaminar. Só que, ainda assim, o destino se provou implacável e a vacina não chegou a tempo. Paulo Gustavo estava internado desde o dia 13 de março e, contrariando o que se acreditava no início, a doença não é perigosa apenas para pessoas de mais idade. O ator tinha apenas 42 anos e, durante grande parte do tempo em que ele ficou no hospital, a intubação foi necessária. Em vários momentos, quando a esperança parecia perdida, Paulo Gustavo demonstrou que ainda tinha forças para lutar, dando esperanças para todos que se juntaram em orações pedindo por sua saúde. Ele chegou a melhorar por breves momentos, alguns em que até conseguiu interagir com parentes, amigos e a equipe médica. Só que bastaram alguns dias para que a situação dele se tornasse irreversível. Palavra essa que acertou o coração dos fãs como uma bala, mas que ainda assim nos fez pensar que ele conseguiria fazer o impossível se tornar possível. Em seus últimos momentos, o ator passou por uma cirurgia de emergência, mas ele não resistiu. Paulo Gustavo faleceu dia 4 de maio de 2021, vítima de Covid-19. Assim como mais de 411 mil outras vítimas da doença no Brasil. Nós da Fatos Desconhecidos
Mandamos nossos sentimentos aos amigos e familiares do ator e também a todas as pessoas que perderam alguém durante essa pandemia. Respeite o distanciamento, use máscara, se higienize e, se possível, fique em casa. Nós já perdemos demais. Diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração, não. Ame na prática, na ação.